Bem, Elaine, tudo bom? E você? tudo bom também. Vamos lá? Vamos lá, então, a gente vai conversar um pouquinho, para você falar um pouco sobre a sua história, falar um pouco sobre a bioenergética, de repente fazer uma demonstração para a gente, tá? Podemos ir. Então, Então, vamos lá. tô muito feliz, né, desse momento aqui agora, principalmente porque a gente passou por uma situação difícil, que o grupo, né, um grupo aí em Florianópolis, um grupo grande, que a gente estávamos todos eufóricos e felizes de começar o curso e tivemos que adiar desde março, né? Agora a gente já está em junho. Então, mas eu quero levar algo para o grupo, né, para dizer que estamos aqui e que a gente vai fazer, com certeza, realizar esse sonho de estar em Florianópolis. É isso aí, não deixar a chama apagar, né? É isso. Então, você podia contar para a gente um pouco como que foi a sua história de terapeuta, como que você se tornou uma terapeuta, como que você descobriu a bioenergética? Contar um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouco mais. É interessante. A minha história começou na faculdade, isso foi acho que em 1979, né? 79, 80. Foi logo no período da extinção do AI-5, né? Naquela época lá, onde eu fui ver uma peça que era Escuta Zé Ninguém, do William Reich, que estava passando em São Paulo na época, eu estudava lá. E aí eu fui ver e fiquei assim apaixonadíssima, né, pelo Zé Ninguém. E tem o livro do Reich, Escuta Zé Ninguém, acho que é super importante a gente ver. E aí, a partir daí, eu me formei no final de 81, e aí eu já estava procurando lá em São Paulo a Reich, e aí encontrei, na verdade eu procurava a Reich, encontrei a bioenergética, e na época foram com umas pessoas, que foi a Odila Veiga, me indicou a bioenergética, e eu nem sabia direito, mas aí eu fui fazer o curso, e desse encontro, no curso de análise bioenergética, que foi a segunda turma em São Paulo, tinha um pessoal, a Leia, a Luísa, e aí a Odila começou a dar aula, porque a Odila e a Miriam de Campos, que trouxeram a análise bioenergética para o Brasil, e a gente começou, aí eu comecei, fiquei apaixonada, mudou minha vida, porque eu estava em busca de alguma coisa e acabei encontrando um grupo muito legal, que era o grupo de formação internacional, e aí eu comecei, nesse momento, a despertar para a minha parte clínica, né? E para análise bioenergética, buscar o corpo, e isso já faz 30 e tantos anos, e aí eu estou aqui até hoje, e eu falo que a razão da minha vida é o meu corpo, né? E Uhum. ensinar isso, e passar isso para as pessoas, porque e também digo que é um caminho sem volta, porque depois que você absorve isso e que você sente que tudo que a tua história está no seu corpo, é uma coisa fantástica, né? Então, eu olho para mim e vejo toda a minha história no meu corpo, né? No meu corpo, na minha alma, na minha psique. Então, acho Uhum. que isso é a história. E aí, de lá para cá, depois do nosso treino internacional era o Frank Ladio, que foi um grande professor em toda a nossa turma, né? Foi o primeiro treino internacional aqui no Brasil, que veio direto do Instituto do Loen. Ele era muito amigo, eles trabalharam junto muito tempo. E aí foi assim que nós fomos nos habituando a trabalhar o corpo, né? E naquela época, eu estava até falando com o Rainer, a gente não tinha essa coisa de teoria, não, era assim, pegava o livro, lia, e aí o Frank Ladd, que vinha 2 vezes por ano, e a gente passava uma semana, né, cada vez que ele vinha, e aí a gente se trabalhava, e aí ele pedia para a gente atender as pessoas, a gente atendia as pessoas, ele dava supervisão e, olha, era punk, mas foi a coisa mais importante que eu já tive na minha vida.
né? E então foi isso. E aí a gente foi se desenvolvendo. Depois o Loi veio para o Brasil em 89, e aí depois eu fui lá para os Estados Unidos, fui na casa, fazer sessão na casa dele, que eu ainda tenho gravado essa sessão, mas era aquelas fitas de vídeo, aquelas fitas cassete, e que eu preciso mandar refazer, porque eu acho que é uma história, né? Eu tenho até vergonha de mim, que eu achava que eu não tinha resistência nenhuma em trabalhar o corpo. Quando eu cheguei lá, né, contei isso para o Rainer também. Ele falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: quero trabalhar. Ele falou: você atravessou o oceano para resistir, para não querer entrar nisso? Fiquei morrendo de vergonha, mas acho que é a história, né? Eu tinha 30 anos de idade, né? Então. Legal, um dia você mostra pra gente esse vídeo aí. Estou esperando alguém que passe por um pendrive, alguma coisa assim. Mas é isso. Uhum. Né? E você expandiu seus conhecimentos além da bioenergética, né? Você fez formação na biossíntese, você teve outros conhecimentos, né? Foi além ainda, né? Ah, sim. Na verdade, primeiro de tudo foi a bioenergética, que eu digo assim, quando você está fazendo um curso de bioenergética, você foca nele, porque ele vai ser a sua espinha dorsal. Então, eu tenho a bioenergética, eu tenho a história com o meu corpo, eu tenho o meu autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, que isso é o grounding, né? Que é a grande base da bioenergética. E aí, então, depois disso, eu fui fazer outras formações, que foi em PNL, terapia da linha do tempo, depois eu fiz a biossíntese. A biossíntese foi mais recente, né? Hoje eu sou senior trainer em biossíntese. Então, vou cada 2 anos lá para o Boadella, que é o único nosso terapeuta psicocorporal vivo, assim, né? Que tem a força de nos ensinar. E ele também é o cara que vai lá, põe você para trabalhar e fica, né, dando supervisão ao vivo e falando: por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Né? Então, isso é fantástico. Eu acho que eu na minha vida tive Loen, tive o Frank Ladke, tive o Rainer, né, que depois o Frank Ladke foi embora, o Rainer veio ser nosso treino internacional. Ele era novinho, tinha 30 e poucos anos, né, então ele era o primeiro grupo dele de bioenergético, de treinamento internacional. Mas foi legal. Aí os outros terapeutas, os outros neolonianos, vamos dizer assim, que eram os congressos que ainda tem, que a gente vai, que a gente conhece, e que a gente vê a pessoa trabalhando mesmo, né? E vivendo aquela sensação de sentir no corpo, né? Tudo aquilo que a gente viveu e que depois, a hora que passa, você fala, né? Então, é uma sensação deliciosa. Eu acho que só quem passa por isso, da forma que a gente se entrega e da forma que que é uma cura, entendeu? As pessoas falam: não tem cura sim, sabe, Dani? Né? É uma coisa que cura a alma da gente, cura e fala: meu Deus, mas esse corpo agora, eu não tinha noção de quem eu era, eu não tinha noção que corpo era esse, tinha uma questão estética, mas não uma questão de alma, do prazer da vida, as questões da sexualidade, né, que a gente trabalha muito. E então eu vim de uma época pós-hippie ali, né, na década de 70, e que a sexualidade era uma coisa assim, um bloqueio na sexualidade. E a gente veio no momento para desmistificar tudo isso e falar: bom, a gente pode ter prazer, né? Então, isso foi fantástico, assim. Acho que foi uma das coisas melhores da vida, né? Eu gosto muito de falar sobre sexualidade. Caiu aqui. É isso, as pessoas se transformam muito com o trabalho corporal mesmo, se revelam a sua força, a sua potência, a sua beleza, né? A sua graciosidade, como diz o Loen, né? O Loen diz então, é isso. realmente incrivelmente transformador. E além da sua história como terapeuta, né, que você trabalhou muitos anos como terapeuta, teve muitas experiências, em algum momento você resolveu construir o Ligare, né? Criar o Ligare como uma instituição de ensino também para transmitir esse conhecimento para outras pessoas, né? Você podia contar para a gente um pouco sobre a história do Ligare, então? Então, a história do Ligare começou com a Odila Weigand, que
na época eu fui formada pela Sobab, a Odila foi formada pelo LOI, e aí na Sobab a gente estava no momento já tinha terminado o curso, e aí a gente acabou saindo e ficamos meio assim sem um espaço, e aí a Liane Zink, que é do IABSP, nos convidou a Odila, depois a mim, para a gente participar do IABSP, que estava lá em Salvador, mas estava vindo para São Paulo, então a gente começou assim. Aí um dia, um dia a gente veio dar uma aula de bioenergética numa universidade em Piracicaba, que é uma chamada Unimep. A Odila me convidou, eu vim com ela, e eu tinha parentes aqui em Americana. E aí, quando a Piracicaba e Americana é pertinho, né? E aí eu falei, eu vou. E aí uma prima minha falou, por que você não vem mostrar esse trabalho? E aí eu comecei a vir, comecei a falar sobre, não sobre energética, mas sobre o desenvolvimento numa rádio, né? E então as pessoas perguntavam e eu respondia sobre até que momento tirar a fralda do bebê, que momento tirar a chupeta, todo desenvolvimento psíquico, né? Que para nós é psíquico sempre. E aí eu comecei a vir para cá e saía de São Paulo, vinha para cá e comecei a vir. E então a Odila falou, eu falei, eu vou montar um grupinho para umas pessoas que eu conheci sobre Reich, né? Explicar o que era Reich. Aí depois de um tempo ela falou para mim, ela veio para cá e falou, quero falar com você, vamos abrir um grupo de ensino de bioenergética aqui? Eu falei, eu não sei dar aula, imagina, nunca tinha dado aula na vida. Eu tinha 32 anos de idade, sei lá quanto, né? 33, eu acho. E aí ela era uma pessoa experiente, né? Então eu agradeço muito a Odila, que acho que foi toda, né, a pessoa que mais me deu o grounding na vida nesse sentido profissional, né? Então tenho uma admiração imensa. Aí eu falei, não, ela falou, vamos. Aí depois eu tinha comprado uma chácara aqui perto, e aí eu vinha de São Paulo, eu e minha família, né, meu marido e meus filhos, a gente passava o final de semana. Ela falou, vamos fazer nessa casa, que era grande e tal. Acabamos fazendo e resolvemos fazer o primeiro grupo. E desse primeiro grupo fluiu assim muito. Ninguém sabia o que era terapia corporal no interior de São Paulo, ninguém sabia o que era isso, e aí começou a vir gente, e a gente tinha quase 50 pessoas, falamos, vamos ter que dividir o grupo em dois. Aí no final a gente meio que dividiu, mas depois juntamos todo mundo, e dessas pessoas nasceram, né, grandes nomes também. E que aí, como veio muita gente, eu e Odila convidamos a Ana Silvia Paula, que hoje é professora aqui do Ligare, né, e que ficamos sócias muito tempo, eu, Odila e a Silvia, então trabalhamos juntos ainda, né, a Silvia vai dar aula aí, a Odila também, eu, e então, aí a Odila estava... É muito interessante isso, porque a Odila estava na chácara dela, que ela tem uma chácara, que é uma represa. Então, a gente é meio vizinho, assim. E aí ela estava embaixo de uma árvore, era um flamboyant. E aí ela viu essa árvore e falou, nossa, né, ligar. O que o Reich diz? Que a gente está ligado com a Terra e com o cosmos. Então, é como se a gente fosse uma árvore. E o Loen fala nessa analogia da árvore, que é assim, a árvore, nós somos como as árvores. Se nós temos raízes fortes e bem aterradas ao chão, nós temos grounding, que grounding em inglês é terra, né, chão. Então, e a Odila fez essa conexão e ligou para mim e falou, olha, pode ser Ligare? Eu falei, nossa, acho ótimo. E aí a história do Ligare começou aí, nós estamos completamos 25 anos agora, né? Só que a gente ia fazer uma festa ou um coquetel, e a gente ia estar preso, né? Então, a gente faz ano que vem, né? Então, essa é a história do Ligare. E aí fomos formando pessoas, né? Inclusive, depois a gente foi para Florianópolis, aí veio você, e a gente ficou só um tempo lá, e aí você veio fazer a formação sua aqui e no IABSP. Então, o Ligare
e o Instituto de Análise Bioenergética em São Paulo, nós somos parceiros, irmãos, né? E aí, então, aqui tem Ligare e ABSP, a gente tem o Ligare em Presidente Prudente, agora no futuro, né, já estamos aí em Florianópolis, e aí tem a FLAAB, que é uma instituição latino-americana que coordena todos os institutos do Brasil, e depois lá em cima o IBA, que é o Instituto Internacional lá dos Estados Unidos, que o Loen fundou em 1957, 60, sei lá, alguma coisa assim, não lembro quando foi. E então esse é o organograma da bioenergética no Brasil, né? Que ótimo. Você falou um pouco sobre o desenvolvimento, né, que vocês orientavam as pessoas em relação ao desenvolvimento infantil, e essa relação do corpo e da mente, né, o desenvolvimento psicofísico, né? Então, se você puder falar para a gente um pouco na sua perspectiva agora, o que as terapias corporais haitianas e neo-haitianas teriam a oferecer como diferencial no trabalho terapêutico? As terapias convencionais são terapias pela fala. A análise bioenergética trabalha com a fala também, porque tem a parte analítica, né? Mas trabalha profundamente com o corpo. Então, na sua opinião, qual é o diferencial das terapias corporais haitianas e neo-haitianas? Então, o Reich foi discípulo de Freud. Portanto, ele é um psicanalista, assim como Loen também foi um psicanalista. E mesmo todos os neo-reichianos, né, a maioria deles. O que aconteceu na época é que o Reich, quando ele era discípulo de Loen, ele era discípulo do Freud, então o que acontecia? Ele olhava, né, ele não olhava para o corpo, né, porque para o Freud era o indivíduo, né, a parte psíquica dele. O que o Reich fez? Quando ele estava trabalhando, ele começou a olhar para o corpo do indivíduo. E ele achou aquilo fantástico, né? E até porque o Freud, ele tem uma fala que você encontra em alguns livros, que é: o ego é, acima de tudo, um ego corporal. Só que isso ficou lá, né? Você encontra isso em alguns lugares. E o Reich olhava para o corpo. E quando ele começou a olhar para o corpo, ele começou a perceber respiração. Ele começou a falar de bloqueios energéticos, e aí que vem a bioenergia, a bioenergética. Né? Então, a bioenergia é isso, é energia de vida, a energia do corpo. E o Reich começou a olhar para o corpo e falar: bom, aqui tem algo diferente. Né? Então, ele percebia que as pessoas não respiravam, ele percebia que as pessoas tinham jeitos, né? Um jeito de viver ou de falar sobre as coisas muito parecidos. Então, a partir da história do desenvolvimento psíquico, né? do que o Freud falava, né, do desenvolvimento, ele começou a estudar, então, a fase oral, anal e fálica, né? E aí o Reich começa a falar: bom, fase oral, né, a fase do desenvolvimento primário, então ele começa a ver que aqueles indivíduos que tinham um bloqueio ou que tinham trauma nessa fase, na primeira fase da vida, na fase oral, ou no nascimento, ou logo após o nascimento, ele não fala muito antes do nascimento. O Loen vai falar mais, o Boadella fala muito mais da vida intrauterina e tal. Então, ele começa a falar disso, né? De que, bom, as pessoas que são, entre aspas, né, que têm problemas na fase oral, elas vão ter um problema que é de nutrição, a nutrição, que é aquele momento da pessoa que não respira direito, então falta nutrição para ela, né? E a nutrição que a gente fala não é só a comida, não é comida, é amor. Então, que depois hoje, na época não tinha pessoas não tinha obesidade como tem hoje, e hoje a gente vê que também as polaridades que o Boadella fala, que
falta e excesso, né, hoje a gente encontra muito. E aí ele vai desenvolvendo a teoria da análise do caráter, que ele chama de caráter. Então, nesse momento, ele começa a ver pessoas que são, que depois ele fala do masoquismo, as pessoas que ficam encrencadas na vida, então energeticamente tem uma alta carga energética, mas não vão, estão sempre ali, né, precisando de alguém que empurra, ou não vai, né, aquela coisa monótona, que ele fala do indivíduo atolado, né? Então, é isso. E aí depois ele fala da histeria, ele fala dos homem fálico narcisista, que são as pessoas que vão para a vida, que fazem. Então, toda essa fase de desenvolvimento da psicanálise, ela é utilizada no nosso trabalho. Só que a gente olha para um corpo e a gente vai ver que aquele corpo tem bloqueios, né? Então, o que o Reich fala? Dos bloqueios caracterológicos, isto é, tem uma caracterologia, tem um jeito de ser de cada um, né? Então, algumas pessoas têm bloqueio aqui no rosto, outro no peito, outra na perna, outra na pelve. Então, em cada bloqueio que a pessoa tem, vai ser numa parte do corpo. E a partir daí a gente pensa, bom, se eu tenho bloqueio aqui na minha face, na minha boca, eu tive algum trauma na minha vida oral, né? Se eu tenho na pelve, é na fase de desenvolvimento edípico, né, da coisa da sexualidade. E aí, então, a gente começa a olhar para o corpo e falar, bom, temos que fazer um desbloqueio, né? E o que ele diz? A gente tem couraças, né? Então, eu posso ter uma couraça, né, uma couraça rígida, que é uma coisa que me prende, não me deixa ir para a vida, não me deixa expressar. Aí, há pessoas que não conseguem expressar aquilo que sente. E aí, o que a bioenergética faz? A gente, como terapeuta, a gente vai proporcionar uma expressão da emoção. Quando você expressa, você vai entrando em contato maior com o teu self, né? Então, essa é a grande sacada. Esse é o grande momento, quando você olha para alguém e fala, nossa, a pessoa está falando de algo triste com um sorriso. Ora, por que ela está falando com um sorriso? É um momento que ela teve que se esconder, né? Um momento que é uma defesa dela, mas graças a Deus que ela fez isso, né? Senão teria morrido. Então, as nossas defesas, elas são bem-vindas. A gente não maltrata elas, né? A gente só tem que ser visto, né? Que ver aquilo e trazer o indivíduo em contato com o seu self. Aí, quando você sai, então nós temos a nossa máscara, nós temos a nossa couraça, que é física, né? E a gente tem o nosso self, que está na mais profundidade do nosso ser. E aí a gente vai tratar o indivíduo como um todo. Dá para entender? Sim, ótimo. E aí, falando disso, né, das couraças, da expressão, né, que é uma coisa muito forte, muito importante no trabalho da bioenergética, e uma coisa uma técnica que se usa bastante na bioenergética são os exercícios que provocam vibrações, né? Esses exercícios têm ajudado muitas pessoas no tratamento, na cura de traumas. Então, você pode explicar melhor quais os benefícios de provocar essas vibrações no corpo? Uhum. Bem, a bioenergética ela tem um tripé, né? Que além da análise, né? Da psicanálise, da parte verbal, ela tem o grounding, ela tem a respiração e tem a energia. O que é o grounding? O grounding é você estar com os seus pés no chão, saber quem é você, que aí também entra o seu self e também a questão egóica, né? O ego é aquilo que eu sou, né? Aquilo que eu me desenvolvi. Então, o grounding, ele vai dar para a gente uma noção de que eu tenho pernas. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu caminho em direção a alguma coisa, eu tenho um objetivo, meu objetivo está lá, e eu vou sair daqui, eu vou usar as minhas pernas
e vou até lá. Então, se eu tenho grounding, se eu tenho eu sei quem eu sou, eu vou para esse lugar. Não importa se ele vai ser difícil ou fácil. As pedras estão no caminho, né? No meio do caminho tem uma pedra, né? Como diz. E aí ou eu passo por cima ou eu retiro essa pedra, mas eu consigo chegar até onde eu quero. Isso é fantástico. Então, algumas pessoas elas têm uma carga energética mais alta e uma carga energética mais baixa. Então, é carga e descarga. Eu tenho que ter carga, eu tenho que ter uma descarga, porque se eu tenho excesso de carga da minha energia, eu vou ficar assim preso nessa carga. Se eu tenho pouca carga, eu vou fazer isso, ó. Então, eu posso me deprimir. E se eu tenho um excesso de carga, a energia vem toda para cima, como o Loen diz, né, que é o nosso momento, né, o momento atual do Ocidente, né, que a gente tem as vibrações. Então, a questão de ter excesso ou falta de carga, isso a falta de carga leva à depressão e o excesso leva a uma euforia, né? A ansiedade, que a pessoa precisa mais do que ela tem, né? Então, na verdade, o que a gente trabalha é isso. Quando o Loen descobriu o grounding e a questão da respiração, ele e o Pierre Racos, eles trabalhavam juntos, então um trabalhava com o outro, né? Para descobrir como é que eram os exercícios e tal. E aí um dia eles estavam lá e o Loen estava cansado, ele fez assim, ó. Quando ele fez isso, abriu o peito dele e ele viu que a respiração fluiu e que ele sentiu foi muito prazeroso, né? Aí ele desenvolveu o STU, que eu posso mostrar daqui um pouquinho para vocês, né? E ele peraí, Natália. E aí eu queria mostrar o STU para vocês. Você pode pegar ali para mim? Ela vai pegar o STU para mostrar. E aí ele desenvolveu a postura do grounding também. Então, o STU, olha, vamos mostrar aqui, é esse banquinho, entendeu? Dá para você deitar nele, Natália? Ela não quer. Espera que eu vou mostrar. Quer deitar você, Laine? Então, aqui, ó, é esse movimento. Ó. Eu deito aqui e eu faço isso. Ó. Aí eu começo a respirar e quando eu começo a respirar, todo o meu corpo, a energia flui para baixo. E aí eu começo a ter vida no meu corpo. E aí, como foi o grounding que ele desenvolveu? Ele trouxe isso. Então, assim, se eu estou com os pés no chão, eu não posso estar preso no ar, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pôr os meus pés paralelos, pôr a força nas pernas, porque se eu não tiver pernas fortes, eu não posso ir para a vida, ok? E aí, esses movimentos aqui, né? Você começa a fazer o movimento de inspirar embaixo e expirar subindo. Logo, vai vir uma vibração. Se eu faço ao contrário, que é eu inspiro e expiro para baixo, que é, eu vou indo na depressão. Então, o indivíduo que está na depressão, você jamais vai conseguir fazer com que ele saia da depressão só se for com remédio, se ele não fizer esse movimento. Deu para entender? Cortou um pouco, né? Ou seja, expirando para baixo, você perde carga. E quando você expira subindo, você ganha carga, né? Então, se eu inspiro e subo, a minha respiração vai ser a minha inspiração para cima e a expiração para baixo. Quanto mais para baixo eu vou, mais para a depressão eu posso ir. Quanto mais para cima. Agora, se o indivíduo está muito aqui em cima, né, que tem o peito cheio e tal, você não pode estimular mais. Você tem que fazer uma descarga. Então, a gente foi criando movimentos, né, exercícios que podem descarregar
ou que está em excesso e carrega aquilo que tem falta. Então a gente vai um ponto de equilíbrio. Dá para entender? Legal. E essa é uma pequena demonstração, né? Porque existem vários outros exercícios que estimulam o ground, estimulam vibração, né? Um universo. Isso. Né? Porque uma outra coisa, o que é bioenergética? Bio é vida, e energética é energia, energia de vida. O Reich, ele descobriu que nós estamos nesse planeta e que então tem a Terra, o nosso planeta Terra, e tem o cosmos, né? Então, se eu estou conectada com os meus pés aqui, né, com o chão, e eu estou conectada com o cosmos, eu vou estar ligada nesse mundo, né? Se eu não tenho nem o cosmos, eu estou muito chão, eu me perco também. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. O Lowen diz assim, tudo que acontece no corpo, acontece na mente e vice-versa. Então, o que é a mente? A mente não é nosso cérebro só. Porque quando eu passo por traumas, todos os traumas da minha vida, todos os nossos traumas, eles vão estar no nosso corpo. Ele não está na minha... A psique não é aqui no cérebro. Então a gente fala, tá tudo na cabeça, né? Doente da cabeça. Não, quem é doente da cabeça pode ser doente do pé também. Então, Então, tudo que acontece comigo, na minha história, ele está focado no meu corpo. Por exemplo, eu vou citar um trauma que eu tenho. Eu tive um trauma na minha adolescência, onde eu era esportista, né? Corria 100 metros rasos, era campeã e tal. E aí, de repente, um dia eu tive um problema com meu pai, né? E era meu pai querido, e de repente ele achou que era o último dia de uma competição, eu sabia que eu ia ganhar, todo mundo sabia, porque não tinha ninguém para mim ali, e ele não deixou eu ir. Isso foi traumático na minha vida. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter dores. Depois de uns dias, eu comecei a ter dores nas pernas, ia no médico, ninguém sabia o que era. E aí, eu fiquei com dores nas pernas por muito tempo, mas não tinha nada nas minhas pernas, só dores. Então, eu me lembro de uma sessão com o Frank Ladd, que é esse trainer internacional, ele pôs eu no colchão e falava, bate as pernas. Quando eu comecei a bater as pernas, eu lembrei da história. Aí eu conto essa história para ele e ele diz assim para mim, então agora você vai dizer que você... Então corra. E eu no colchão, né? Então comecei a correr. Olha, nunca mais tive nada. Foi maravilhoso. Então eu curei um trauma físico e psíquico ao mesmo tempo. Então quando ele tocou, quando no movimento ele pediu para eu movimentar as minhas pernas, eu lembrei do trauma. Então o trauma não estava aqui, o trauma estava nas minhas pernas, você entendeu? Então isso depois eu refiz a minha relação com meu pai, depois de muito tempo, mas enfim, foi assim, foi uma grande mudança na minha vida, porque como eu fui resiliente, naquela época não existia resiliência, encontrei um livro na minha casa que falava do Freud, de psicologia. Falei, nossa, mas então... Mas eu não fiz a conexão da minha história, eu só fui em busca da psicologia, você entendeu? Então, nós curadores, todos nós temos o nosso trauma e todos nós precisamos saber e nos curarmos desse trauma. Não é que eu nunca mais... não é que eu falo do trauma hoje, muitas vezes eu estou dando aula, eu me emociono. Quando eu vejo uma Olimpíada, eu me emociono, mas ele não é algo que me faz doente mais. Essa é a cura através do corpo e da mente. Então, quando nós tocamos o corpo de alguém, a gente precisa saber que a gente está tocando na história e nos traumas do indivíduo. Isso, nós dentro da bioenergética, nós temos muito respeito pelo corpo e pelo trauma, pela alma do indivíduo, né? Não adianta dizer para ele, mas você está com o corpo assim. Não, esse corpo foi o máximo que ele pôde arrumar
achar um jeito de continuar vivo. Então, isso é lindo, isso emociona a gente. Se eu tive, por exemplo, se eu fui fazer psicologia ou algo assim, eu fui porque eu tinha sido traumatizada, mas eu nem sabia disso. Então, o respeito que a gente tem pelo corpo e pela história do indivíduo, para aquele corpo que está lá, não adianta você dizer assim, esse corpo é masoquista, ou esse corpo é oral, ou esse corpo é psicopata. Não, não é o corpo. É o corpo, a alma, a psique, a emoção dele. Então, quando a gente põe a nossa emoção, a gente está pondo a tudo aquilo que eu guardei por todos esses anos da vida. E quando eu ponho e alguém me escuta e alguém me vê, é isso. Alguém está vendo, não é me escutar só, escutar são os nossos ouvidos, né? Está vendo a minha expressão, está vendo aquilo que é a minha tristeza, está vendo a minha alegria, alguém que suporta a minha alegria. Porque às vezes os pais não suportam a alegria da criança, que pula, que brinca. Né? Eu sempre fui muito assim, né? Então, também passei por isso. Hoje, acho que diriam que eu tinha HTDH lá, né? Era hiperativa. Era hiperativa. Não era hiperativa, só era uma criança peralta, feliz, que gostava de subir em árvore, né? E aí eu passei por um período depois de contração, que foi na adolescência, né? E aí também é traumático para todo adolescente, né? Ter que se conter, e depois você vai desvendando. Falar em adolescente, olha, eu tenho um livro, olha que bonitinho, que é Por que eu fui escrever esse livro? É o corpo do adolescente na educação, né? Que eu faço uma revisão da parte psíquica, da parte fisiológica do adolescente. Porque, olha, ser adolescente não é fácil, né? É fase difícil. É maravilhoso, né? A adolescência tem toda a revolução dessa fase, toda a vontade de mudar o mundo, né? Mas é uma fase de muitos conflitos, né? Físicos e psíquicos. Né? E a escola é uma grande responsável por esse lugar que eu cito aqui, que eu fiz uma pesquisa nas escolas. O que o adolescente sente dentro de uma escola preso numa cadeira por horas? Pode me dizer? Se sente muito reprimido, né? Ele está numa fase de autodescoberta, descobrir sua própria identidade e de repente está dentro de uma ele está caixinha. assim, ele está nesse movimento. Agora, aprende. É o que ser adolescente, é o que nós estamos sentindo neste momento com o coronavírus, preso dentro de casa. Sim, isso aí. Então, pais e mães que estão com adolescentes em casa, pensa o que é que você está sentindo nesse momento, onde não pode, confinado, igual gado confinado. E o adolescente que fica preso dentro de uma sala de aula, numa sala e não pode fazer nada, ainda quer que ele aprende. Como que ele vai aprender? E nesse livro, o que eu descobri, na verdade, que foi um mestrado que eu fiz lá em Portugal, que que como ele vai aprender se ele está preso. Quando nos exercícios que eu fiz, que eu propus bioenergética, biossíntese, né, todo o trabalho da vivência corporal que eu tenho na minha vida e que eu passei por isso, eu pus eu pus para eles viverem esses momentos de expressão e tal. E o que a gente descobriu, nós descobrimos que ele aprende. Ele aprende com o corpo. A gente não aprende só com essa memória que tem no nosso cérebro. Se o meu cérebro é o meu corpo, né, eu estou começando a escrever um livro sobre essa relação corpo-mente, né, que é a inteligência do corpo. Uma inteligência corporal que eu tenho. A minha inteligência não é só no meu cérebro, né? Se eu sou só cérebro, como é que eu vou aprender? Se eu preciso do corpo, preciso disso aqui, de pernas, né? Então, acho que isso é
a grande descoberta da terapia corporal. E que eu acho que nós somos o futuro. Então, além dessa riqueza, né, que é a bioenergética na clínica, né, toda essa riqueza que você falou e muito, muito, muito mais, que não é possível falar tudo nesse momento, mas além dessa riqueza da clínica, né, onde se usam os instrumentos da bioenergética, a bioenergética não se restringe apenas à clínica, ela também se expande para outras áreas de conhecimento e de atuação, né? Você pode falar um pouco disso para a gente? Então, dentro da educação tem, né, eu acho que quando eu fui pesquisar, esse livro é recente, né, de 2 anos atrás. Quando eu fui pesquisar, eu vi a adolescência meio que jogada. O Reich não falou, ele falou algumas coisas, mas o Freud também não falou, o Reich não falou, tem o Jessel, que ele tem um livro sobre adolescência já lá atrás, e poucas pessoas, e tem o Nasio, que é um francês da Universidade de Sorbonne que fala sobre o adolescente, né? E ele ensina a ser terapeuta de adolescente, ser pai de adolescente. E eu tenho paixão por adolescência, né? Então, a escola, a educação tem muito isso. E nós temos muitas pessoas hoje, nossos alunos, falando sobre toda a parte da monografia dos alunos, eles estão falando de muitas coisas interessantes. Então, para grupos de movimento e consciência corporal, é um grupo que não trabalha a parte psíquica, mas trabalha a emoção só, entendeu? Eu não gosto disso, então eu posso expressar. E aí esse grupo se junta e tem um coordenador, claro, 1 ou 2, e aí eles vão trabalhando com esses exercícios. E esses exercícios, eles podem ser dentro da área da educação, dentro de empresas, mas para trabalhar em empresa não tem que saber trabalhar em empresa, porque você não pode fazer qualquer coisa dentro de uma empresa, porque a empresa ela tem que ser respeitada com o jeito dela, que é a forma, né, rígida dela, que é a hierarquia e tal. Então, tem na área da educação física, temos na área da fisioterapia, que são as áreas da educação, né? A área da educação, a área empresarial, a área da saúde, que pode ser através do médico, através do fisioterapeuta, através da fonoaudiologia, muitas delas, né? Então, e também com pessoas com idosos, né, em centros comunitários, para tirar o idoso desse lugar preso e também para adolescentes e também para crianças, né? Uhum. E aí trabalhar com exercícios para crianças, exercícios para adolescentes, exercícios para idosos, para pessoas com problemas físicos, entendeu? É muito interessante pessoas com problemas físicos. Já viu o Rainer trabalhando aqui no Ligari, uma pessoa de cadeira de rodas, que ele vibrava a energia dele, entendeu? O corpo, a musculatura dele vibrava e ele não andava. Então, é uma coisa tão linda. Não é que ele vai voltar a andar, mas ele vai conseguir ficar aguentar o músculo vibrando e saber que está vivo. E ele dizia, eu estou vivo, né? Então, e aí vai por vários caminhos, e aqui no Ligar a gente tem uma abertura, que eu acho que é importante, que é você leva a bioenergética para o seu lugar de trabalho, né? Eu fiz para um grupo que está no 3º ano, eles tinham que apresentar um pré-projeto do trabalho que eles faziam, de que eles poderiam fazer. E foi lindo, porque cada um, né, apresentar o trabalho em instituições, né, em asilos de crianças, de velhos, todo o trabalho que você pode fazer na sua área de trabalho. Então, se você trabalha
com determinado... Não importa onde você trabalha, pode ser até um projeto com as pessoas de rua, que eu já vi isso, entendeu? Então, você leva todo o seu conhecimento para aquele indivíduo que precisa. E se você conhecer, tiver essa facilidade, né? Facilidade acho que ninguém tem. A gente tem dificuldade, mas a gente vence, né? Eu tive muita dificuldade na parte corporal. Sempre gostei muito, né? Sempre fui esportista, hoje faço caminhada em montanhas, mas eu gosto muito de trabalhar com o meu corpo. E eu só sei passar isso quando eu me conheço com o corpo que eu tenho, né? Então eu faço yoga, eu faço os ritos tibetanos, você sabe, né? Todos os dias eu faço os ritos tibetanos e tal. Então, muitas pessoas trabalham com isso, né? E eu sinto quando dentro de uma academia a pessoa trabalha a performance do indivíduo e não vê que ele não respira, não vê a emoção que está lá dentro. Então ele constrói uma couraça, só um músculo. Mas embaixo desse músculo tem o quê? Né? Tem a emoção, né? A gente trabalhou muitos anos com o Loi falando que a emoção estava na musculatura. Hoje, já com a neurociência, o Rainer traz muito isso, de que a gente não trabalha, que o músculo está na fáscia, né? E os fisioterapeutas conhecem muito isso, que o músculo não, desculpa, que a emoção está na fáscia. Isso é lindo, entendeu? Então, são momentos diferentes agora. O Loi não teve essa visão, agora nós temos isso. Então, a gente está trabalhando com as fáscias, né? Em que momento essa emoção desse indivíduo está preso, que parte que está preso. Então, pessoas que têm problemas, tem fascite plantar, por exemplo, dores nos pés, né? A gente vai descobrir que é um momento que ele está descobrindo outras coisas, ou que está indo para a vida dando um passo diferente na vida, né? Ou vai casar, ou está se separando, então vai ter dores. A gente vai ensinar, a gente ensina, né? Dentro da bioenergética é legal, porque a gente ensina a andar. Quantas vezes a gente pega o paciente, põe ele aqui dentro da sala, começa a andar, e ele fala, eu estou andando diferente, e é isso. A gente abraça, a gente toca, a gente beija, a gente chora, a gente pula de alegria, a gente dança juntos. Então, é isso, né? Acho que a bioenergética é isso. E então, onde tem pessoas pode ter bioenergética, né? E um grande exemplo é a vitalidade, né? Que as pessoas que trabalham com bioenergética ou que vivenciam a bioenergética por muitos anos têm. O Loi era um grande exemplo disso. Você é outro exemplo disso, né? A vitalidade que tem no corpo, né? Independente da idade. O Loi morreu muito 97. velhinho, mas cheio de energia, né? 97. Então, e cheio de vitalidade. Ele é um grande exemplo do que é a bioenergética, né? E hoje, né, veio aí o Stephen Porges, que ele fala, que é um neurocientista, que ele está falando muito da neurociência e como que a gente pode trabalhar, né? Aí já é bastante avançado, mas o Rainer, quando ele vem para cá, ele sempre fala atrás. Eu também conheci o Stephen Porges num congresso que ele veio no Rio, e ele fala muito disso, né? De como, o que acontece, né? Ele fala da teoria polivagal, que é o que acontece com a gente quando a gente tem um trauma. A gente não tem um trauma aqui, a gente tem um trauma, né? Hoje nós estamos num momento todos traumatizados. Que é isso, eu quero sair, eu quero ir para... Eu tinha viagens marcadas, eu tinha Florianópolis que eu ia, eu não podia ir, isso me deu, né, uma contração. Eu falo, meu Deus, mas tem lá alguns alunos, um beijo para vocês, alunos, que estão esperando, né? E que a gente não pode ir, a gente não pode fazer, né? Mas é muito interessante. Tem outros, né? Tem o David Berceli, que fala sobre o TRE, que são exercícios para cura do trauma.
tem várias pessoas trabalhando com o corpo, né? E todos eles, se você, não importa, você pode ser um massagista, você pode ser um fisioterapeuta, um acupunturista, ou sei lá, um professor de educação física, né? Ele tem que saber que aquele corpo tem alma. Ele tem que saber que embaixo desse músculo tem alguém que sofreu muito. Que todos nós somos sobreviventes, né? Sim. E é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, né? Isso Que aí. a gente é um sobrevivente, que esse corpo tem, né? Tem o que a gente chama de espiritualidade, né? Para nós, para o Lowen também, a espiritualidade, ele tem um livro que chama A Espiritualidade do Corpo. Se eu sou um indivíduo, a minha espiritualidade, por exemplo, a mim mesmo, né? Mas se eu não tiver corpo, eu não tenho espírito. E eu estou falando de espírito não no sentido religioso, né? Cada um segue a religião que tem. O importante é que você tenha a sua espiritualidade. A espiritualidade que você tiver, eu tenho que respeitar, porque ela é sua, né? Então, hoje a gente está vendo, né, as pessoas em pânico porque não tem espiritualidade também, né? Não consegue vivenciar, estar com ele próprio. Então, o Reich falou assim, da peste emocional, isso em 1950, antes ainda, 40. Ele falou sobre a peste emocional. O que é a peste emocional para ele? É um indivíduo que não tem contato com ele próprio. Que a gente foi seguindo, isso em 1940, imagine hoje, em 2020, né? Que as pessoas querem dinheiro, fama, vamos fazer coisa rápido, entendeu? Vamos fazer um curso rápido, né? Então, e eu não me sinto. Então, a peste emocional é você não saber quem é você e nem se sentir. Isso é triste. Na verdade, isso é muito triste. Só vou falar uma coisa que foi difícil agora, né? Claro, a gente entra numa angústia, né? Eu, de uma certa forma, esse momento foi super maravilhoso para mim estar na minha casa. Porque eu nunca estou muito, né? E eu tenho lá a represa, eu tenho o sol, eu tenho... E aí, quando eu descobri que eu posso viver sem sair de casa, eu falei, nossa, olha que coisa mais maravilhosa. Então, a minha peste emocional diminuiu um pouco o grau dela. É interessante isso. E aí, quando eu fiquei falando, nossa, mas muda, né? Por exemplo, a gente ia começar em março a aula, depois abril, o grupo esperando, maio, junho, e agora julho. Ai, será que a gente pode fazer em julho? Então eu pensei, eu não quero começar um grupo online, porque o meu respeito e a minha visão como uma terapeuta corporal é única e exclusivamente o meu corpo. Claro que a gente está aqui agora falando, né? Eu me emociono às vezes, eu vejo às vezes você aí, né, emocionada, mas é isso que nós temos, um corpo, né? Eu quero que esses alunos de Florianópolis, que eles aprendam como eu aprendi, eu acho. Não vai ser igual, né? Porque a gente disse já faz 30 anos atrás, mas que olhem para o próprio corpo, que sintam o colega, que sinta você, que sinta a Carol, né, que não está aqui, mas que a gente, né, que nós vamos estar juntas. É isso aí. E Também aí, acho. tem Concordo. tem coisas boas minhas, tem coisas que não são boas. E que eu sou chata às vezes, entendeu? Que você pode ser maravilhosa, mas de repente você é chato, né? E que aí, ai, não gosto muito disso. Não tem importância, a vida é assim. Graças a Deus a gente não tem 100% de pessoas que gostam da gente, porque deve ser um horror, né? Alguém falar, não gosto de você, né? E tudo bem. Quando o seu narcisismo, né? Aí depois a gente vai falar de narcisismo nessas aulas, que é tudo isso que a gente tem que ser narcisista, a gente não pode errar,
que a gente não pode falhar. Então, por exemplo, quando nós duas começamos aqui, a gente estava meio nervosa, né? Aí, depois a gente, ok, se a gente errar, ok, se não der certo, não é? Algumas Importa a coisas. naturalidade, né? É a gente agir pelo self, E camada aí mais. eu espero muito, sabe, Dani? Acho que a minha vida passou em algum momento a ser. Eu nunca pensei que eu fosse ser uma professora, né? Porque não era a minha área, sei lá. Mas a minha vida passou a ser ensinar. Não diria ensinar, né? É ensinar, mas tá junto com o aluno, tá junto com a pessoa. Quando eu vejo alguém que passou por mim, que passou aqui no Ligar, como você, por exemplo, que passou por aqui, né? E tá levando isso adiante, eu falo, olha o meu legado, né? Sei que você e que nós vamos ensinar muita gente. Conhecer a Carol, né? Que está nesse momento empenhada também. Então eu fico pensando, nossa, olha, não existe vida sem corpo e nem sem alma, né? Aí eu estaria morta. Então eu acho que o que eu prezo na minha vida é isso, é estar com as pessoas, é entender quem gosta de mim, quem gosta, né? E coisas que às vezes a gente recebe, ou mesmo os pacientes, né? Que já teve paciente que bateu porta. As pessoas falam, mas como bate porta? Ora, cresceu, deixa ele embora, deixa ele viver a vida, né? Deixa ele bater porta e cuidar da vida dele, é maravilhoso isso, né? Assim como, sei lá, né, meus filhos foram embora, estão lá na Austrália, longe pra caramba. Ora, eles foram viver a vida deles, né? Então, o cliente é a mesma coisa. Ele precisa confrontar com a gente, né? E aí, quando eu pensei, só para finalizar, que acho que a gente já está no tempo, né? Quando as pessoas falam, não vamos dar aula via online só, né? Eu vi um videozinho que o cara dizia assim, a gente não vai precisar mais sair de casa, a gente não vai precisar mais ter escritório. Eu falei, mas e nós, terapeutas corporais? Vamos fazer... legal a gente, nesse momento, está ajudando as pessoas online, né? Mas é como se a mãe... Eu fico pensando, né? Como que uma mãe dá corpo, como dá a parte psíquica e emocional para o bebê? Quando ela pega o bebê, quando ela amamenta, quando ela põe no colo, quando ela esquenta, quando ela descobre se ele está com frio, se está com calor, se está com dor de barriga, se está com fome, se está com sede, né? Como que nós vamos fazer essa descoberta? Imagine a mãe fazendo isso pelo vídeo, que eu sei que já tem alguns lugares que deixa a criança lá deitado, né, e uma câmera ali, a mãe onde ela está, né, tudo bem, pode até fazer, melhor isso do que nada. Mas como que nós vamos ser terapeutas online? Essa é a minha preocupação. Tá bom, é uma preocupação de uma pessoa já de idade, que já passou por tantas coisas na vida? Mas será que daqui a um tempo a gente vai ter uma mãe que vai ensinar a criança só pelo vídeo, sem tocar? Eu quero tocar as pessoas que estão aí me esperando. Quero abraçar. Eu quero pôr elas para ter raiva, entendeu? Para ter tristeza, para chorar junto. É isso que eu quero, é só isso que eu quero. Que lindo. E para finalizar, então, Laine, fala para os novos alunos, né, aqui de Florianópolis, quais são as vantagens que eles vão ter em fazer essa formação internacional em análise bioenergética, o recadinho finalzinho para eles, para a gente fechando essa entrevista maravilhosa aí que você deu para a gente. Acho que a vantagem é se autoconhecer. A vantagem é a gente expande, né? Eu tive uma expansão muito grande na minha vida profissional, que eu nem esperava, mas essa é uma vantagem, a vantagem aqui, né? Cognitiva. Mas eu acho que a vantagem maior é você poder se autodescobrir e você ser o que você é. Só. Acho que não é só, né? Mas parece que é tão simples a gente falar isso, né?
faça isso. Mas não é assim, é um caminho sem volta. Por que que ele é sem volta? Porque quando você começa a descobrir, você quer ir mais, você quer ir mais, você quer ir mais. E aí, por exemplo, agora, nesse momento, quando eu estou descobrindo alguns sonhos, entendeu? Quando eu sonho, estou sonhando mais, estou dormindo melhor, estou dormindo mais cedo, desliguei TV, fico, né? Estou assim, com os meus cachorros na minha casa, estou com as pessoas, né? Mas não presente, que eu espero que eu fique presente. Estou cozinhando, como eu sempre gostei, né? Mas falta alguém para eu servir, né? Até chegar esse momento. Então, é isso, né? De deixar essa peste emocional que nós criamos, né? Que é todo esse mundo. Eu estou vendo vídeos, eu recebi um vídeo maravilhoso de como está a Terra, né? Como ela está diferente. O que a gente está fazendo? A gente está correndo, correndo, correndo. E ela não precisa. Então, imagine 8 bilhões de pessoas correndo. Né? A gente está apressando o tempo dela. Por quê? Então, é isso, Dani. Querida. Obrigada, Laine. Foi muito bom Vamos estar estar contigo aqui. juntas. Muito legal ouvir você. Olha, eu espero que em julho a gente possa estar. Vamos conversar sobre isso. Vamos ver como é que vai o fluxo das Olá. coisas aí, né? Um beijo a todos e estamos aí. Conectados. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.